pra me alcançar. Olá, meu irmão, minha irmã, bom dia. A paz de Jesus e o amor da Virgem Maria esteja contigo. Eu sou João Batista e venho até você nesse dia de hoje, palavras de esperança. Hebreus capítulo 11, de 20 a 40. Continuidade do tema: a fé é o fundamento da esperança. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, essa semana nós temos refletido sobre a fé. E eu tenho recebido diversos testemunhos, inclusive ontem postei um testemunho muito bonito de uma irmã lá de Imperatriz, no Maranhão, acompanhando a gente. E como é belo, né? Como Deus é belo, como Deus é maravilhoso. Ontem à noite também eu tive uma missão em uma comunidade aqui na nossa cidade e vi ali o agir de Deus, sobrenatural de Deus, a graça de Deus acontecer. E nós temos visto, eu tenho visto cada vez mais, eu tenho visto graças extraordinárias serem derramadas, né? Então, porque Deus é bom e Ele quer derramar a tua graça, Ele quer derramar a sua bênção. Agora é preciso que o nosso coração se abra e que a nossa fé se amadureça. A fé tem que amadurecer. O que é uma fé madura? É uma fé que, se a graça acontecer, eu louvo, eu permaneço na presença de Deus. Se a graça demorar em acontecer, eu louvo, agradeço, permaneço na presença de Deus. E se a graça que eu tanto peço não acontecer, eu louvo, agradeço e permaneço na presença de Deus. Ou seja, a fé madura, ela nos leva a compreender que Deus sabe o que é melhor para nós e Ele sabe o momento de cada coisa. Então, a leitura de hoje ela vai fazer aí uma releitura de personagens importantes do Antigo Testamento. É uma leitura muito interessante, que ela faz um resumo de fatos interessantes do passado, do povo de Deus, e para a gente compreender tudo sobre a fé. Então, espero que a conclusão dessa leitura, eu ia prorrogá-la até amanhã, mas eu percebi que dava para terminá-la hoje, então espero que ela te ajude muito a refletir sobre a fé. Vamos ao versículo 20 para a continuidade da leitura, então. Foi inspirado pela fé que Isaac deu a Jacó e a Esaú uma bênção em vista de acontecimentos futuros. Na verdade, a partir do 21, né, gente? Igual que eu estou lembrando, ontem eu li o versículo 20. Mas vamos lá, então, a partir do versículo 21. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e venerou a extremidade do seu bastão. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o edito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os dos filhos israelitas. Foi pela fé que os fez atravessar o mar vermelho como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atreveram a persegui-los foram afogados. Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó depois de rodeadas por 7 dias.
Foi pela fé que Raabe, a meretriz, não mereceu com aqueles que resistiram por ter dado asilo aos espiãos. Que mais direi? Faltar-me-á o tempo de se falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debandada exércitos estrangeiros. Devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnios e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos ao fio de espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha, de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados, homens de que o mundo não era digno. Refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, todos estes mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como eu havia dito na introdução da leitura, nós ouvimos relatos da manifestação visível da fé de tantos homens e mulheres do Antigo Testamento e que hoje serve para nós de encorajamento diante das lutas e batalhas da vida. A leitura fala de José, não é de José, o pai de Jesus, não, esposo de Maria, não, tá? É do José do Egito, lá do Antigo Testamento. Não vou entrar em detalhes na história de ninguém, porque a história dele é muito longa e de tantos outros personagens que aqui foram citados, né? Davi, Gedeão, a história de Gedeão é linda, coisa extraordinária. Um dia nós vamos trazer ela aqui ainda, tá? Sansão, Samuel e de tantos profetas. Então, a história desses homens de Deus foi realmente algo para testemunhar o tamanho, a necessidade e o que a fé é capaz de realizar. Mas aqui vamos citar, por exemplo, Moisés, né? Nessa leitura de hoje nós vamos falar de Moisés. Moisés é aquele que realmente conduziu o povo de Deus até a porta da terra prometida, tirou o povo da escravidão. Foi um homem que Deus usou para realizar muitos sinais para o faraó, para libertar o povo de Deus que estava na escravidão. E o faraó, cabeça dura, teimoso, não liberou o povo enquanto não sentiu na pele as 10 pragas. E Moisés é aquele homem que era destemido. Era realmente um homem que tinha coragem, que acreditava no poder e nos sinais de Deus. E aí nós percebemos, por exemplo, o versículo 29. Que coisa extraordinária. Pensa a cena. Foi pela fé que fez o povo de Deus atravessar o Mar Vermelho por terreno seco. Imagina, meu irmão, você fugindo aí do inimigo e de repente você tem à frente um mar e atrás você tem um exército. E você tem um líder que tem uma fé grandiosa, verdadeira. E esse líder então bate com a vara no mar e o mar se abre. Imagina você atravessando o mar, de um lado um paredão d'água, de outro paredão de água.
Sempre tem aqueles pessimistas que olha para você e fala assim: eu tô achando que essa água vai descer. Ai, meu Deus. E Moisés, firme na fé, à frente do povo, sabendo que atrás estava aqueles que durante tantos anos escravizaram o povo de Deus. O povo de Deus a pé, o povo de Deus com as suas fragilidades, com as suas dores, com os seus limites, mas com sua fé no Deus verdadeiro. O Deus que é capaz de mudar toda e qualquer realidade. Não existe, meu irmão, minha irmã, impossível para Deus. Não existe, creia nisso. Lucas 1,37 vai dizer que nada é impossível para Deus. Então, quando você olha um relato de um fato desse do Antigo Testamento, humanamente falando, que eu já disse isso várias vezes durante essa pregação desse tema, desde segunda-feira, humanamente falando, isso aqui é um fato possível? Humanamente falando? Não. Mas a fé, ela vai além daquilo que é as possibilidades humanas. A fé é aquela que move o coração de Deus para que a graça, o sobrenatural, o poder do alto se derrame. Então, diante de todos esses personagens, esses homens que a palavra de Deus relata, uma certeza precisa estar no meu e no seu coração. A fé move o céu. A fé move o coração de Deus. E por isso é preciso e é tão importante acreditar, a ter fé, buscar viver na presença de Deus. Isso é importante demais. E aí nós vamos percebendo durante os relatos, por exemplo, o versículo 30, foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Nós sabemos aí do tanto que o cerco de Jericó é poderoso. Quantas graças são derramadas quando o povo de Deus se coloca em atitude de oração. Irmãos, se Deus é capaz de nos conceder graças quando nós colocamos a nossa vida 7 dias de oração constante no cerco de Jericó, ou quando nós rezamos 9 dias em uma novena dedicada a algum santo ou santa, aí está a prova que se nós intensificarmos nossas orações, nós seremos agraciados pelo milagre que nosso coração, a nossa vida ou alguém de nossa família tanto necessita. Mas o que nós precisamos de fazer é estar em atitude constante de oração. Eu sempre digo ao meu Senhor, eu não preciso ver milagres para acreditar no seu poder. Mas é claro que quando nós enxergamos os milagres, vemos as graças, ouvimos testemunhos, isso, meu irmão, abala o nosso coração, isso mexe conosco e nós percebemos o quão importante e fundamental na nossa vida de filhos de Deus é a fé. Quanta importância! Olha o versículo 31, foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu com aqueles que resistiram por ter dado asilo aos espiãos. Ela protegeu aqueles que estavam ali em nome de Deus. Ela acolheu esses homens e ela os protegeu do mal. E por isso, Deus a guardou, Deus a protegeu e livrou ela de toda a perdição, de todo o mal. Isso mostra também que a fé está no coração de qualquer pessoa. Eu gosto muito de conversar. E eu sempre tenho oportunidade de conversar com pessoas que estão na rua pedindo esmola. Existem muitos pedindo, infelizmente, para o uso de drogas, de bebidas, né? Mas outros pedem realmente para alimentar ou para levar para suas casas. E um dia eu, percebendo ali uma humildade muito grande em um homem, que veio pedir para alimentar seus filhos, e eu fui conversar com ele sobre aquela realidade que ele estava vivendo, e ele disse algo assim, no sentido assim de: meu filho, o momento não está fácil, mas pela fé tudo vai passar. E eu queria dizer isso para você agora. Eu não sei qual o tamanho da dificuldade, da dor, do sofrimento, do problema que você tem vivido.
como os relatos que nós vemos aqui do versículo 32 até o 38. Que mais direi? Faltar-me-á o tempo. Aí ele vai citando os nomes. Graças à fé de cada um desses, conquistaram reinos, praticaram justiça, viram-se realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam o fio de espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra, puseram em debandada exércitos estrangeiros. E aí vai uma imensidão de coisas extraordinárias. O que eu quero dizer com isso? Que quando você tem fé, não existe situação que não possa ser transformada. Ouve bem isso, meu irmão, e se coloque em atitude orante, clamando a Deus em seu favor, em favor de sua família, em favor daqueles que pediram orações. Senhor, Tu és o Deus do impossível. Essa situação e tantas outras que me acompanham neste momento podem ser transformadas pela fé. Eu creio no Teu poder, eu creio na Tua graça. E sei também que se vivemos, estamos com Cristo, se morremos para Cristo, nós iremos. Esta é a fé que está no meu coração, uma fé que me conduz à eternidade, uma fé que me conduz para, com certeza, vencer todas as realidades que se levantam contra mim ou contra a minha família durante esse tempo que estamos aqui nessa terra. Senhor, aumenta a minha fé para que eu jamais esmoreça, desanime ou entregue os pontos, que eu possa lutar, acreditar e buscar com toda certeza a vitória que vem do Senhor, a graça que vem do Senhor, o milagre que vem do Senhor. É em Ti que eu coloco a minha esperança, em Ti eu coloco a minha confiança e tenho certeza, não serei desamparado, mas me ensina, Senhor, a sempre acreditar, a sempre entender que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Que eu compreenda, Senhor, que é a Tua vontade que tem que prevalecer, mas que pela fé, pela certeza, pelo acreditar do fundo do meu coração, que eu busque ter uma fé viva e saborear e experimentar milagres a cada instante. Derrama o Teu amor, derrama o Teu Espírito Santo, e que todas as realidades, todas as lutas, todas as batalhas que durante a minha vida eu tiver que travar, que eu lembre dessa leitura de Hebreus capítulo 11, aonde confirma e reafirma o meu coração. A fé é o fundamento da esperança, e a esperança não engana. É o que está em Romanos 5, versículo 5. A esperança não engana. Se a fé é o fundamento da esperança, então eu não serei enganado, eu não serei confundido, eu não serei abandonado. O meu Senhor está comigo. Obrigado, meu Deus, por vossa compaixão, por vossa infinita misericórdia e por estar ao nosso lado, como estiveste do lado de Moisés, do lado de Josué, do lado de José, Davi, Samuel e de tantos homens e mulheres, de tantos profetas e profetisas, de tantos filhos de Deus que anunciaram e proclamaram, de tantos mártires que denunciaram o erro, denunciaram o pecado, de tantos homens que combateram o bom combate e hoje contemplam Deus face a face. Que a exemplo desses homens e mulheres do passado, do Antigo Testamento, da história do povo de Deus, que a nossa fé seja viva e verdadeira e que nesse tempo que vivemos possamos contemplar em Deus a vitória, as graças, as bênçãos e os milagres, para que um dia possamos contemplá-lo face a face na eternidade. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Amanhã voltaremos com a graça de Deus, com as palavras de esperança. Sede santos, como Deus é santo. Bom dia. Pois só Tu tens, Senhor, palavras de esperança.